Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Como era essa visão aí da empresa familiar? O seu pai falou, vai, corre o mundo, aprende, um dia você volta, Então, ou isso ou era muito seu mesmo, né? Não, isso foi interessante. Acho que eu cresci acompanhando de perto o desenvolvimento dos negócios do meu pai. Então, eu sempre imaginei um dia trabalhar na empresa familiar. Mas a verdade é que as oportunidades foram surgindo na vida numa velocidade que eu acabei deixando esse plano de voltar para a empresa familiar realmente para um segundo plano e de repente nem voltaria mais. Porque eu estava em Londres, para vocês terem ideia, isso aqui era começo dos anos 2000 e estavam desenhando a oportunidade de eu ser o diretor de marketing da Unilever na China no final de 2001, 2002. Que para mim era assim o lugar que eu queria estar. E aí aconteceu uma coisa interessante. Meu pai me chama. Meu pai fala, olha, Lars, eu preciso que você volte. A empresa não está bem, eu não sei se eu vou fechar, eu não sei se eu vou vender a empresa. E para mim foi um baque, porque eu conhecia a empresa sempre como algo de muito sucesso. E eu não esperava por uma notícia assim. E eu também, para falar a verdade, eu não estava no momento que eu pensava em voltar para o Brasil. Então foi um momento muito difícil, foi um dilema enorme. Eu gastei acho que uns meses pensando sobre isso, que devia fazer ou não. E no fim eu falei, eu acho assim, acho que é uma missão que eu tenho. Eu sempre pensei nisso. Eu falei, talvez é muito fácil seguir nessa carreira em que vão te oferecendo oportunidades e você vai seguindo nessa linha reta ao longo da vida. Aí eu fui conversar com alguns dos principais executivos da Unilever. Eu estava com consciência pesada, eu tinha um contrato de expatriação lá, eu estava preocupado de romper esse contrato no meio. E assim, para minha surpresa, eles foram assim, nota 1000. Eles falaram, Lars, eu entendo, isso aqui é uma missão de vida que você tem, vai para lá. Se você em algum momento achar que não é isso, não deu certo, assim, volta aqui, vem conversar conosco. Eu não sei nem se lembrariam de mim, mas foi um voto de confiança super importante naquele momento. Realmente foi muito legal. E aí você sai com a mente um pouco mais leve também, né? E que bom de estar numa organização assim, né? Como a gente fala muito de empresas aqui, como é bom trabalhar numa empresa que tem uma mente plural, multicultural, dessa maneira, né? Sem dúvida, foi uma grande escola. Foi talvez a grande escola que eu tive. E aí você tem esse chamado do pai. Então, como é que isso é o change in life? Então, é interessante, porque gera um monte de dúvidas, ansiedades, como que seria. E aí, nesses meses que eu fiquei pensando a respeito, eu fui estudar sobre empresas familiares. Tanto em livros como com alguns consultores que nós tínhamos lá da Unilever e que eles realmente me ajudaram a entender um pouco quais eram as dinâmicas de empresa familiar diferentes daquela experiência que eu tinha. E aí, para voltar para o Brasil, eu coloquei uma condição, tanto para o meu pai como para os sócios, que a gente separaria as questões de família das questões de negócio. Ou seja, separar a parte de sociedade da parte de gestão. Para mim era fundamental. Eu não acreditava em deixar os dois juntos, principalmente porque eu falava, nós temos uma relação familiar super boa, não só com meu pai, com meus irmãos, com todo mundo, e eu achava que negócios tinham que ser tocados de forma independente. Então, a gente acordou isso e eu voltei para o Brasil para trabalhar na empresa. E aí foi interessante, né? Eu cheguei lá, e aí? O que você vai fazer? Primeira coisa, eu falei, deixa eu entender como que anda o negócio, deixa eu entender pela parte financeira. Foi aí que primeira vez que veio essa questão da minha experiência financeira. E a empresa realmente estava num momento muito crítico. Então, meu foco inicial foi nessa área. E é interessante, né? Como na necessidade você adquire um senso prático de urgência para tomada de decisão com pouca informação e que de uma forma ou outra as coisas vão funcionando. Mas aqui eu acho que uma experiência, acho que nós 3 anos fomos tomando decisões, mudando, reestruturando. E é interessante, porque a empresa não sai decolando de um dia para o outro, né? Eu acho a inversão da curva, né? Quando você vem descendente, ele leva tempo, né? Então, acho que foram 3 anos até a gente começar a respirar um pouco mais, sair do sufoco, começar a pagar as dívidas e começar a olhar de forma positiva para frente.
deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.